Olá a todos os amigos que curtem a página Espiritismo por Dentro. Uma excelente noite a todos. Estamos aqui nesta noite de quinta-feira com o nosso amigo Paulo Henrique, diretamente da cidade lá de Boa Esperança, o Júnior Braga, aqui de Varginha, e a Val, ainda está na praia, Val? Tô aqui em Aracaju ainda. Ela em Aracaju, mas a Val é residente em Varginha. E o assunto de hoje é inspirado em uma canção do Júnior Braga, não é isso, Júnior? Sua e do amigo Madison, é isso mesmo? Perfeito. Música nossa, minha, Júnior Braga e do meu parceiro musical, Madison. Nós compusemos essa música recentemente. Perfeito, é a música Bendita Reencarnação, que nós vamos deixar para transmitir apenas no final, mas que já está na nossa página desde hoje cedo. E para iniciar a nossa conversa aqui sobre o assunto reencarnação, nós vamos pedir ao nosso companheiro Paulo Henrique para nos dizer o seguinte: Paulo, essa ideia da reencarnação, algumas pessoas dizem que a reencarnação é uma criação do espiritismo. E é natural que as pessoas digam isso, porque o termo reencarnação parece que não existia antes de Allan Kardec. Ele foi cunhado por Allan Kardec. Mas, por outro lado, a ideia da reencarnação, a ideia de nascer de novo, parece que já fazia parte da tradição de vários povos da antiguidade, da Grécia, da China, os egípcios. Gostaria que você abordasse inicialmente este aspecto da reencarnação. Diga para nós, a reencarnação é uma invenção da doutrina espírita? Pois é, né, Francis? A doutrina espírita sofre ataque dos seus detratores desde o primeiro momento que ela foi sistematizada por Allan Kardec. Isso é prova da sua capacidade de dar conta da realidade. Mas ela não criou a realidade. A doutrina espírita é o consolador prometido. Ela vem esclarecer, ela vem falar do que não pôde ser dito de forma muito direta, mas não deixou de ser dito. Nós, na doutrina espírita, somos cristãos. Nós acreditamos que, a partir do preceito judaico, haveria um Messias, né? Iria nos libertar ao povo judeu da escravidão material e a nós todos espíritos da escravidão da carne, da roda de Sansara, da roda das reencarnações, para falar de um dos conceitos de reencarnação presente na doutrina védica, né, nos povos, no hinduísmo. Então, a doutrina dos espíritos, ela não inventou o conceito de reencarnação. Um livro muito importante sobre isso, dentre muitos outros da doutrina espírita, é o livro Depois da Morte, onde Leon Denis, um filósofo, no estrito rigor do sentido, alguém que vai a fundo em busca da sabedoria, discorre nos primeiros capítulos desse livro sobre a realidade do princípio da reencarnação em todas as civilizações da humanidade. A reencarnação é uma realidade considerada por todos os povos ao longo da história. Se ela tem o mesmo nome, isso é uma questão, como Kardec diz, de nomenclatura. Mas a ideia de que nós voltamos ao corpo para novas experiências no sentido do progresso, no sentido da evolução para melhor, esta ideia está em todos os povos e em todos os tempos. A doutrina espírita veio sistematizar, junto com os outros 4 princípios, né? A existência e a realidade de Deus, a existência de nós, espíritos, a continuação dessa existência após a morte
e a pluralidade das vidas, além da pluralidade dos mundos possíveis de serem habitados por inteligências extracorpóreas e incorporadas como a nossa. Então, junto com os 4 outros princípios, o princípio da reencarnação, a ideia de que nós voltamos ao corpo para evoluir, é um dos preceitos básicos na doutrina espírita. Mas está, por exemplo, no judaísmo, que é a base das religiões cristãs no Ocidente. O judaísmo chamava claramente a ideia de reencarnação a partir, direta e indiretamente, a partir do conceito de ressurreição. Nós podemos ressurgir, glorificados ou não, após a morte. Jesus ressurge, mas diversos outros espíritos também ressurgiram. Há passagens que nós vamos discutir durante o programa de hoje, onde a referência direta à ideia de que eu ou os meus antepassados viveram em outros tempos e voltamos a viver, voltamos à vida, é evidente. Jesus esclareceu a Nicodemos, por exemplo, sobre isso. Jesus fez referência aos discípulos quando disse que não havia sido nem uma determinada pessoa, nem os seus pais que tinham pecado em outras vidas para que ele viesse naquelas condições que veio. Então, as referências no judaísmo à reencarnação são muito claras. Os judeus não têm dúvidas sobre a reencarnação. Também os hindus não têm dúvida. E diversos outros. Nós não precisamos dizer, por exemplo, das doutrinas Zen, das doutrinas chinesas, do taoísmo, enfim, todas essas outras doutrinas, a menção direta ao princípio da reencarnação. Então, não foram os espíritos que inventaram a reencarnação. A reencarnação é uma lei divina, portanto, é uma invenção de Deus. Depois a gente pode falar mais sobre isso. Falar mal da reencarnação é falar mal de Deus. E aí nós temos que saber que a gente está fazendo isso, apesar dele ser misericordioso e bom, o tempo todo. Perfeito, Paulo. Vou seguir a sua sugestão. Daqui a pouco nós voltamos a falar sobre esse assunto aí, tá? Sobre essa ideia que os gregos e os povos antigos tinham a respeito de voltar à vida. Mas vamos passar para o Júnior Braga. Júnior, você que é o autor da música, uma excelente noite. Olha só, eu tenho aqui para você uma questão do Livro dos Espíritos, para você nos ajudar a refletir sobre ela. Você que recentemente fez um trabalho sobre a reencarnação, é a questão 171. Mas antes de falar sobre ela, vamos dar boa noite aí para nossa querida amiga Betel, para Ana Lúcia Monteiro, Tati Nadaz, Sônia Nadaz, Luiz Carlos, Bárbara Rabelo, Caroline, Fábio Papali, nosso entrevistado do último domingo. Excelente noite a todos. Mas olha só, Júnior, na questão 171, Kardec pergunta aos espíritos em que se fundamenta o dogma da reencarnação. E os espíritos vão dizer que é na justiça de Deus e na revelação. Então, o meu questionamento, por que a ideia de reencarnação ela deve estar sempre associada a essa ideia de que existe um Deus justo? Porque quando nós olhamos a humanidade, nós verificamos que, aparentemente, existem grandes injustiças. A começar, por exemplo, pelas diferenças sociais, diferenças das condições individuais de cada um. Uns nascem saudáveis, outros com doenças incuráveis. Algumas pessoas nascem privilegiadas, nascem na abastança, outros na miséria. Então, enquanto que alguns indivíduos são extremamente problemáticos, outros parece que têm um caminho totalmente aberto. Como conciliar estas injustiças com a justiça de Deus, já que nós acreditamos que temos um Pai justo?
Boa noite a todos, boa noite a vocês que estão nos acompanhando em casa, em qualquer lugar deste Brasil, em todo o mundo, por que não? A reencarnação é, sem dúvida, uma ferramenta da justiça divina. Francis já começou, já praticamente deu a resposta, a fundamentação da reencarnação. Porque se a gente parte do princípio da unicidade das existências, nós temos uma vida só. Vamos acreditar que nós tenhamos uma vida só. Como explicar, então, aquele cidadão que nasce hoje na África Ocidental, em Serra Leoa, e outro nasce descendente do trono da realeza britânica? Então, se nós temos uma vida só, quando Deus distribui essas oportunidades, eu vou levantar a mão e vou dizer, eu quero, então, a realeza britânica para mim também. Não quero enfrentar uma guerra civil, a fome e a miséria lá em Serra Leoa, ou aqui mesmo na Venezuela, ou aqui mesmo dentro do nosso país. Então, negar a reencarnação é negar as palavras do Cristo, é negar a doutrina cristã. A justiça humana falha, mas a justiça divina não. E essas oportunidades de consertarmos o que ora tenhamos errado é pela reencarnação. Mas a reencarnação, ela não só nos dá a oportunidade de consertar as faltas, é o aprendizado, é a evolução. Deus sendo soberanamente justo e bom, Deus considera igualmente a todos os seus filhos de forma igual. E por isso dá o mesmo ponto de partida, a mesma aptidão, as mesmas obrigações a cumprir e a mesma liberdade de agir. Todo privilégio seria uma preferência. E toda preferência seria uma injustiça, partindo do pressuposto de um Deus soberanamente justo e bom. Então, Deus não tem preferência, Deus não joga dados, e nós não estamos aqui por sorteio. Estamos aqui por termos sido artífice dessa posição, construído a posição que estamos hoje. Então, a última frase da música reencarnação é justiça de Deus. E é a justiça fazendo em nós o que a gente mesmo começou a construir em encarnações passadas. Então, não podemos negar a reencarnação, como eu disse, seria negar as palavras do Cristo, como na passagem de Nicodemos, no capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, tirado do capítulo 3 de João, quando Nicodemos vai à noite atrás de Jesus, resumindo rapidamente essa passagem maravilhosa, e que Jesus diz, ninguém pode ver o reino dos céus se não nascer de novo. Nicodemos não entende, mas como pode um homem velho entrar no ventre da mãe? Jesus não estava se referindo, obviamente, a um homem velho entrar no ventre da mãe. Assim, ser gerado novamente, porque, aliás, a tradução do grego original do Evangelho de João diz, ninguém pode ver o reino dos céus de Deus se não for gerado de novo. É gerado mesmo por outro corpo. Então, essas questões corroboram, confirmam o princípio básico da doutrina espírita, um dos fundamentos básicos, que é a pluralidade da existência, a pré-existência da alma, as vidas sucessivas. Muito bem, Júnior. Agora, então, vamos dirigir aí o nosso boa noite a Val. Olha só, Val, inicialmente gostaria de perguntar a você sobre a questão do esquecimento, porque muitas pessoas dizem assim, se eu não estou na Terra pela primeira vez, por que é que eu esqueci o passado? As pessoas gostariam de se lembrar. Se eu convivo com alguém que foi o meu inimigo de uma outra existência, ou foi um grande amigo, um grande afeto, por que é que eu não me lembro disso? Segundo estas pessoas, seria muito mais fácil para nós se nos lembrássemos de quem nós fomos. Então, por isso, elas não acreditam, ou pelo menos dizem não acreditar na reencarnação, uma vez que não conseguem se lembrar daquilo que foram. Eu gostaria que você, inicialmente, falasse para nós
do porquê desse esquecimento? Não seria melhor se nós nos lembrássemos do que nós fomos? Boa noite a todos. Então, nós estamos aqui no mundo de provas e expiações, né? Nós reencarnamos, segundo o Espiritismo, de acordo com o nosso peso perispiritual. Então, se a gente está reencarnando na Terra, é porque a gente ainda está bastante pesadinho. Pesadinho de quê? De sentimentos que ainda são pesados, que são sentimentos que são inferiores. Ódio, inveja, raiva, em maior ou menor dose, todos nós os temos. E se nós nos recordássemos, né, de tudo que aconteceu, essa encarnação ia servir para muito pouco, porque o sentimento de vingança, o sentimento de você se sentir maior ou menor do que o outro, enfim, iam aflorar com muita facilidade. E aí, essa encarnação ela ia servir para muito pouco, porque ao invés de você pensar no que você pode ser aqui, no que você pode fazer aqui, você ia focar no que você precisava fazer para se vingar do outro, para ser superior ao outro, para poder, né, estar além do outro que você recorda. Ontem eu fiz uma palestra através do Centro 3 de Outubro, que foi uma palestra bastante difícil, porque era sobre o capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala sobre uma moral estranha. Numa parte, Jesus fala assim, eu não vim para trazer a paz, eu vim para trazer a guerra, a confusão, a espada. E pais vão odiar filhos, filhas vão odiar mães, noras vão odiar, enfim. O que ele quis mostrar com isso, né, no meu ponto de vista? Que nesse momento na Terra, e a partir de um determinado momento agora, reencarnam dentro de uma mesma família pessoas que têm débitos umas com as outras, para que elas possam resolver esses débitos de uma maneira mais eficiente. Porque se ela é mãe, ou pai, ou filho, o amor que já existe, já pré-existe ali no momento da reencarnação, ele está lá. Se a gente lembrasse que aquele pai foi o meu algoz no passado, como é que eu ia fazer para poder suplantar, né, para poder superar todas essas dívidas que a gente tinha no passado? Quando nós reencarnamos, nós fazemos escolhas, né? Lá no Livro dos Espíritos, na questão 258, Kardec pergunta para os espíritos assim, quando na erraticidade, antes de começar nova existência corporal, tem o espírito consciência e previsão do que lhe sucederá no curso da vida terrena? E aí o espírito da verdade responde, ele próprio escolhe o gênero de provas por que há de passar, e nisso consiste o seu livre-arbítrio. Ou seja, quando a gente reencarna, a gente sabe exatamente com quem a gente vai reencarnar, a gente concorda com aquilo, a gente aceita aquilo, e até a questão do esquecimento é uma coisa que a gente aceita, a gente está ali, a gente conversa com todo mundo. Às vezes a gente escolhe uma prova mais brava, porque a gente acha que vai dar conta, escolhe uma pessoa mais contrária, mais antagonista a você para reencarnar, e a espiritualidade fala assim, não, vamos devagar, né? Vamos botar esse aqui, ó, que tem menos débitos, a gente cuida desse primeiro, vamos tirar essa prova aqui que está muito. E quando a gente reencarna, a coisa fica diferente de quando a gente estava desencarnado. E a gente aqui tem mais dificuldade para poder cumprir com todas aquelas propostas, porque a gente está na carne, a gente está na terra, existe a matéria e tudo isso. Então, o dom do esquecimento, ele é uma bênção para a gente, porque a gente pode trabalhar nessa existência sem saber das coisas que foram feitas no passado por aquele ou por aquele outro, e trabalhar de maneira mais eficiente para poder fazer com que o amor brote. Que a grande questão é essa, né? A grande lição de Jesus é o amor. Então, fazer com que esse amor brote dentro de nós, mesmo por aquelas pessoas que no passado não foram tão legais assim com a gente, e a gente também não foi com aquelas pessoas. Então, esquece tudo, vamos começar do zero, vamos começar de novo, para ver se agora funciona. Então, o dom do esquecimento é uma bênção gente também, quando a gente reencarna. Muito bem, Val. Bom, agora, olha, na verdade, nada disso aqui é combinado, viu? Na verdade, é tudo bem improvisado, né, meus amigos? Então, nós nem sabemos o que vai acontecer na live. Às vezes aparece durante a live. E a Val falou sobre o esquecimento do passado, mas me lembrei aqui
das pessoas que se lembram do que aconteceu em vidas passadas. São alguns casos raros, seriam as exceções. E agora nem vou dirigir questionamento a ninguém, vamos deixar aí em aberto, para quem quiser falar. Nós temos algumas referências, por exemplo, no livro Os Mensageiros, de André Luiz, por Chico Xavier, há um caso de uma pessoa que se lembrou de uma vida passada. E aquilo fazia parte do próprio planejamento encarnatório dele. Era necessário que ele se lembrasse para que pudesse realizar o resgate de alguns débitos que possuía. Só que ele acabou falhando, porque ao invés dele procurar superar aqueles pontos que eram inferiores na sua personalidade, ele procurou escrever uma autobiografia daquilo que ele havia sido e daquilo que ele era hoje. E ficou procurando as pessoas a vida toda. As pessoas que haviam reencarnado com ele numa existência passada. Ele acabou falhando. Mas não existem casos só no Brasil, existem casos aí no mundo inteiro, né? E nós podemos nos lembrar até de um livro que se tornou muito famoso, que foi até levado para as telas cinematográficas, que é o livro Minha Vida na Outra Vida, da Jane Cockle, que escreveu esse livro e se transformou em filme. É uma bela história de uma mulher que morava, salvo engano, nos Estados Unidos e que se lembrou de uma vida passada que havia tido na Irlanda. Em um determinado momento, ela passa a fazer desenhos das imagens mentais, e em um determinado momento pede licença ao próprio marido para ir à Irlanda, onde existiriam filhos dela, de uma existência passada. E ela chega lá na Irlanda para encontrar os filhos. Já assistiram a este filme? Eu já assisti. Muito bom, maravilhoso. Podemos fazer até o seguinte, vamos postar o link do YouTube na nossa página. Fica aí como uma dica do final de semana para quem quiser assistir a um filme. Mas gostaria que os amigos falassem um pouco sobre este assunto. Lembranças espontâneas de vidas passadas. Será que alguém aí já se lembrou? Já teve algum insight? Já teve alguma experiência? Ou tem algum conhecimento mesmo de alguma obra a respeito do assunto? Então, eu tenho muitos flashes de vidas passadas. E eu acho assim, para que a gente tenha esse tipo de flash, a gente precisa estar equilibrado para poder saber. E esses flashes, eles só vêm para a gente, na verdade, não são vidas inteiras, são flashes de algumas vidas. Tem uma vida que eu me lembro de muita coisa, assim, mas para quê? Ele não vem assim, você era uma princesa, uma deusa grega, você era uma rainha, nada disso. Vem assim, ó, aqui você cometeu esse erro com essa pessoa e essa pessoa com você, então você precisa trabalhar isso. São essas dicas que vêm, né? Às vezes em sonho, às vezes em meditação, às vezes na hora que eu estou fazendo uma oração. Então, são momentos diferenciados em que vem uma pequena lembrança que faz com que a gente entenda determinada situação. Então, por que uma pessoa tem tanta antipatia por mim se eu não fiz nada para ela? Não fiz nada agora. Mas isso vem de outros momentos da sua vida. Então, pequenas coisas que vêm para a gente para que a gente possa compreender determinadas situações dessa vida e então trabalhar em cima dessa perspectiva para poder modificar aquilo de uma maneira mais positiva. Eu também sou terapeuta integrativa, como você já falou. E em algumas sessões, não todas, eu não sou terapeuta de regressão, não é nada disso, mas em algumas sessões em que a pessoa precisa curar alguma coisa do corpo ou da alma, às vezes, dependendo até da crença da pessoa também, ela faz uma regressão para uma vida anterior para poder ver onde aquele problema que ela tem começou, e pode ser que tenha sido numa vida anterior, e aquilo pode ter se pulado de uma vida para outra, e a gente vai fazendo esses saltinhos, mas só para ver aquele pequeno detalhe, por que daquele pequeno detalhe, curar aquele pequeno detalhe. Então, assim, existe, sim, umas pequenas lembranças. Agora, essas lembranças de uma vida inteira, elas são muito raras, porque só mesmo se for para um objetivo maior que elas vão acontecer. Essas lembranças, elas só ocorrem para as pessoas
se for para melhorar, se for para a gente poder resolver aquilo. Por isso que eu nem sou a favor de terapia de vidas passadas, porque às vezes a gente vai lembrar de coisas que são totalmente desnecessárias a gente lembrar e que é melhor ficar esquecidinho lá. Mas, quando é para uma coisa pontual, para você resolver uma questão pontual da sua vida, aquilo pode trazer um benefício para você. Nesse sentido que as minhas experiências aconteceram, né, tanto comigo quanto com os meus clientes, e que eu acho positivo assim, mas não para a gente poder, né, descobrir que você foi uma Cleópatra na outra vida, ou nada disso, né? É só para poder realmente trabalhar para evolução nessa vida que servem as pequenas lembranças de vidas anteriores. É bem lembrado pela Val, inclusive a questão dos sonhos, e o perigo que existe, né? Porque isso poderia, em alguns casos, exaltar o orgulho, né? Da pessoa se sentir superior por ter sido... Aliás, a maioria das pessoas que eu conheço que se lembraram de vidas passadas, ou foram excelentes advogados, grandes juízes, rei, rainha, princesa, ninguém foi lavadeira, né? E conta-se que perguntaram isso a Chico Xavier e ele teria dito, é porque as lavadeiras estão todas no reino dos céus, os outros é que voltaram, as lavadeiras não precisaram reencarnar. Então, acho que é por aí. Deixa eu contar uma experiência, só para ilustrar isso que você está falando. Eu tinha uma enxaqueca muito forte, né? E os médicos dizem que enxaqueca não tem cura. Então, fui fazendo vários tratamentos de terapias integrativas para poder trabalhar isso. E numa das sessões, eu me vi como homem, em cima de um barco. Eu não era rica, eu era uma pessoa normal. E eu fui morta com uma coronhada na cabeça. E aí eu caí dentro da água, tanto que eu não sei respirar dentro da água ainda tenho que aprender. Ninguém sabe respirar dentro da água, mas fazer natação, fazer aquela respiração da natação, para mim, é muito difícil. Então, assim, não foi uma vida de glamour. Na verdade, a maioria dos flashes que acontecem não são de glamour, são de situações realmente complexas para que a gente possa, então, retrabalhar aquilo e consertar. Entendeu? Então, eu fiquei curada, não tenho mais enxaqueca depois disso. Então, foi bom. Essa regressão foi boa nesse sentido. Bacana. Boa noite, Mauri, meu amigo, Ellen Gomes. Agora, os amigos Júnior, Paulo, gostariam de compartilhar algo conosco a respeito deste assunto? Lembranças espontâneas de vidas passadas? Eu gostaria de colocar só uma sugestão de leitura. Eu refleti sobre essa questão e eu penso que há um equívoco de base. A gente faz um movimento de tornar coisas naturais sobrenaturais, né? E mistificar. Auto-mistificar. Não é algo consciente que a gente faz para enganar as pessoas, enfim, mas a gente mistifica, né? Eu fico pensando, e me lembrei dessa reflexão que fiz há algum tempo, inclusive por ocasião de estudo que a gente é convidado a fazer mesmo, ou se propõe a fazer, nos momentos de reflexão sobre a doutrina dos espíritos. A reencarnação é uma expressão em âmbito maior, se nós quisermos cósmico e universal, e sem tempo, atemporal, de situações que nós vivemos no cotidiano. Quer dizer, todos nós, com o menor grau ou nível de justiça, damos às pessoas oportunidades de esclarecerem determinada situação, de recolocarem-se, de refazerem um pensamento, mas de pedir desculpa. Ora, se nós fazemos isso, por que não essa lei funcionar no universo todo? Por que não essa lei funcionar independentemente das divisões temporais, que são também uma expressão equivocada da vida? A vida não é do lado de cá e do lado de lá. Nós somos uma existência só desde o momento da criação, com diversas experiências, assim como nós acordamos e dormimos. Então, nós podemos fazer diversas analogias. Por que é que nós esquecemos eventos do passado? Porque nós esquecemos o nosso cotidiano.
o nosso cérebro não consegue reter nem mesmo as experiências que a gente tem numa vida só. Ele seleciona, guarda aqui numa gaveta, joga, esquece, apaga, ou não apaga, mas ofusca, né? Torna aquela ideia que é muito forte, mais obscurecida, para que nós sobrevivamos no dia, dando conta do que a vida apresenta para nós cotidianamente. Ora, por que esse princípio do esquecimento, que é salutar, é saudável para que a gente mantenha o equilíbrio mental, mantenha o equilíbrio emocional, por que esse mecanismo fantástico que funciona cotidianamente não poderia funcionar ao longo da infinitude e da eternidade? Então, nós Eu me lembrei daquele filme Divertidamente, ele trabalha essa ideia que você está falando exatamente aí, né? Do como que a mente vai separando as coisas e vai colocando as lembranças. Exato, né? Exato. Então, assim, a gente mistifica a realidade, né? Eu sempre me lembro do capítulo 3 do Livro dos Espíritos, que sempre recorro a ele, enfim. Kardec pergunta sobre a lei divina ou natural. E começa perguntando o que é a lei divina. E o que é a lei natural. E a resposta dos Espíritos é que é a mesma lei divina. Então, há uma lei só. Há uma lei só que, nas suas sutilezas, engloba todos esses fenômenos. Né? O que ao longo do tempo, ou na história, os povos foram percebendo, é isso. Né? Então, Platão escreveu sobre isso nos seus diálogos. As diversas correntes de pensamento religioso do Oriente, né, também escreveram sobre esses fenômenos naturais da vida. Talvez nós, com a nossa racionalidade ou o nosso racionalismo, né, que é uma atrofia da racionalidade, tenhamos separado as coisas para entender. Nós precisamos voltar a misturar essas coisas. Né? Não há separação de uma vida, portanto, de esquecimento e lembrança, oportunidade, e de várias vidas, que são exatamente isso: esquecimento, lembrança e oportunidade. Sempre para o nosso bem, para a nossa evolução, para o melhor. Né? Bom demais, Paulo. Júnior, você começou a falar. Perfeito, perfeito, Francis. Você falou que vai deixar o link, eu posso deixar também na minha página o link do filme Minha Vida Noutra Vida, que realmente é um filme maravilhoso, um filme americano, e nós sabemos que a doutrina espírita não é uma doutrina ainda de massa nos Estados Unidos. Mas esse filme vale a pena ser visto, e é um filme de mais de 20 anos, e se você me permite, eu vou dar um spoiler aqui. Vou ter que falar um detalhe do filme que vai ao encontro do que a gente está dizendo. Vai ser um prazer ouvir. Essa pessoa, não lembro o nome da atriz, né? Mas que ela tem imagens dessa cidadezinha, que ela nasceu, imagens perfeitas, e ela realmente encontra exatamente aquilo quando ela chega na Irlanda. E na encarnação passada, ela tinha um filho, que ela estava numa caça no meio do mato, e o filhinho dela pegou um coelhinho no arapuca, e só ela e o filho, ela pergunta, você quer levar ele para casa ou quer soltar? E a criança, então, de 7 anos, solta o coelhinho. E quando ela retorna na outra encarnação, na Irlanda, esse filho dela já era um senhor de 80 anos, e ela fala com ele, eu estava com você lá quando você soltou o coelhinho. Aí que ele, opa, tem alguma coisa aí. Esse tipo de questão ocorre toda hora, não é só nesse filme, né? Muitas vidas, muitos mestres, o livro do médico Brian Weiss, americano, ele faz uma terapia para curar fobias, para curar medos, e ele já tinha chegado até o útero, a regressão da pessoa até o útero da mãe. Mas nesse livro ele retrata uma surpresa que ele teve com a paciente, que ele consegue uma regressão de quase 100 vidas anteriores dessa personagem, salvo engano, Catherine. Então, ele não é espírita, ele era um médico formado, acho que em Colômbia, renomado, escritor,
E depois desse trabalho, ele já tem mais de 3.000 casos comprovados de terapias de vidas passadas, corroborando a reencarnação. Então, vale a pena você que é espírita, você que não é, que não teve a oportunidade de ler a codificação de Kardec, leia esse livro, Muitas Vidas, Muitos Mestres, que isso vai trazer uma reflexão diferente para a sua vida. Fica aí a dica. Bacana, Júnior. Já que você tem o filme postado na sua página, depois vamos pegar o link com você. Agora, olha só, Paulo, você me disse aqui 5 minutos antes de iniciarmos a transmissão, você disse que já leu o livro do Ian Stevenson, não é isso? Gostaria que você falasse um pouquinho para nós, só a referência mesmo, o nome do livro, do que ele trata, porque acho bem interessante, está dentro do nosso assunto. Sim, os textos, né, diversos textos, mas esse é o mais famoso, que é 20 casos sugestivos de reencarnação. Mas o Júnior citou hoje, mais contemporaneamente, diversos autores hindus, né, indianos, que trazem assim, 3.000 casos de indícios de reencarnação catalogados. Né? O próprio Ian Stevenson tem hoje um instituto, que é o Instituto Ian Stevenson, que tem um monte de casos catalogados. Esse livro de 66, ele, com muita cautela científica, portanto, obedecendo ao rigor da ciência, né, fala em 20 casos sugestivos, ou seja, que sugeririam a reencarnação. Isso que nós estamos no Ocidente, nesse universo do racionalismo e da modernidade cartesiana, né? Mas os casos sugestivos de reencarnação, por quê? Porque a reencarnação não é comprovada cientificamente, o que significa dizer que ela não ainda é um fenômeno que tenha passado pelo rigor da metodologia científica, né? Pelos diversos passos, né, da constatação, observação, hipotetização, até a teorização. O que não significa dizer que a reencarnação não seja uma realidade. Ora, quantos fenômenos naturais não passaram pelos rigores da ciência, não puderam ser comprovados experimentalmente? No entanto, né, como dizia Shakespeare, né, há muito mais coisa entre o céu e a terra do que pode imaginar a nossa vã filosofia, a nossa tentativa de descobrir o conhecimento de forma rigorosa. Né? A reencarnação é estudada por Ian Stevenson há muito tempo, por muitos outros, né? Eu me lembro aqui de Amit Goswami, ou outros físicos quânticos da Índia que estão trabalhando nesse sentido. Então, a reencarnação é um fenômeno estudado pela ciência. Se ela tem comprovação científica nos rigores da ciência, ainda não. Isso não a torna menor, né? E não a torna inexistente, muito pelo contrário. Ela é um fenômeno real, estudado pela ciência, e é somente uma questão de tempo e de também tecnologia, de nós inventarmos, descobrirmos metodologias e tecnologias que possam comprovar essa realidade. Não é? Muito bem. Agora, vamos passar para a Val. Val, você falou que já fez um trabalho sobre tipos de reencarnação. Tem uma questão aqui de O Livro dos Espíritos, é a 167. Kardec vai perguntar aos espíritos qual é a finalidade da reencarnação. E os espíritos respondem: expiação, aprimoramento progressivo da humanidade. Sem isso, onde estaria a justiça? O trabalho que você fez sobre os tipos de reencarnação tem a ver com isso? Então, nesse trabalho, eles colocam reencarnação. A primeira, como nós estamos no mundo, no caso, reencarnação no planeta Terra, porque existem reencarnações, né, em todos os planetas do universo. E cada planeta, dependendo do grau de evolução desse planeta, vai ser diferente o objetivo de cada um. Nós estamos num planeta de provas e expiações, em que o mal ainda predomina segundo o Espiritismo, né? Assim que eles falam.
Claro que a gente está aí numa virada para a regeneração, já estão tendo muitas outras coisas acontecendo, espíritos de luz reencarnando para poder fazer essa virada, mas ainda estamos num mundo de provas e expiações. Então, as reencarnações, segundo o Espiritismo, elas são por expiação aqui na Terra, que é o resgate por meio da dor, dos erros, de equívocos cometidos em outras existências. Por meio da provação, provas e expiações. Então, são provas voluntariamente solicitadas pelo Espírito, as quais, se bem suportadas, resultarão em um progresso espiritual. E aí foi aquela questão lá do Livro dos Espíritos que a gente viu ainda há pouco, a 258, que fala que os espíritos falam para Kardec que nós sabemos o que vai acontecer conosco e até escolhemos provas para acontecer conosco. Então, assim, expiações são aquelas coisas que vão acontecer por sugestão dos espíritos. As provas a gente escolhe. E também tem a reencarnação por missão, que é a realização de qualquer tarefa de pequena ou grande relevância em prol da evolução do planeta Terra. Então, assim, as pessoas que reencarnam por missão, muitas vezes elas não precisavam nem mais reencarnar na Terra, mas elas reencarnam por amor ao planeta, por amor às pessoas do planeta, para poder mostrar de uma maneira mais efetiva como que elas podem agir, como elas podem atuar dentro da perspectiva do próprio planeta, mas sem todas as necessidades materiais que o planeta impõe para a gente. Então, são tipos diferentes de reencarnação, e dependendo da evolução do espírito, ela vai ser mais de expiação, ou ela vai ser mais de prova, ou ela vai ser mais de missão. Isso vai depender do nível de evolução desse espírito para poder, então, ser uma, outra ou outra. Mas, no final das contas, a gente tem um pouquinho de cada um, só que uma mais exacerbada do que a outra, dependendo da evolução do nosso espírito. É mais ou menos isso. Bacana, Val. Bom, Júnior, prosseguindo nas questões 168, 169, Kardec vai perguntar sobre o número de reencarnações. Eu fico me perguntando, quantas reencarnações será que eu já tive, hein? Será que é 100 mil, 10 mil? Alguém sabe dizer mais ou menos, um número aproximado? Eu fico procurando isso, não cheguei a uma conclusão, não. Aliás, nós temos que considerar também as encarnações nos reinos menos elaborados, né? Até o espírito ser individualizado, não sabemos ainda precisamente como nem quando isso se dá. Mas gostaria que você falasse um pouco sobre o número de reencarnações, como é que o espírito faz para ter menos reencarnações, para poder avançar sem que necessite mergulhar na carne, e se há possibilidade de reencarnações em outros planetas também. Gostaria que você fizesse um apanhado geral sobre estes aspectos. Certo, Francis. A reencarnação ela é uma necessidade absoluta como uma condição inerente da humanidade. Agora, o número de encarnações vai depender da estrada que cada um vai percorrer. Uma mais tortuosa, cheia de curvas, ou uma mais retilínea, seguindo as pegadas do mestre, para atingirmos a luz, caminharmos para a luz com mais rapidez. Então, vai depender de cada um de nós. Nós, no reino mineral, no reino vegetal, no reino animal, nós ainda não temos elementos para precisar esses valores, esses números. E eu até acho que isso não é tão importante para nós ficarmos... Ai, que os números que são, nós vamos chegar num número cheio de zero, é tanto zero que nós vamos perder a conta. Mas eu queria aproveitar esse tema para tranquilizar um pouco as pessoas que estão nos ouvindo, que estão nos vendo, que eles devem estar pensando, mas reencarnação, então, é só para pagar conta, eu vou ter que, dente por dente, olho por olho, código de Hammurabi na minha vida. Não, não é assim. A dor, o sofrimento, essa expiação é o último recurso pedagógico que Deus utiliza. Deus nos dará e nos dá muitas oportunidades de nós seguirmos em frente praticando bem, como já nos ensinou naquela célebre frase Chico Xavier:
Se a justiça divina bater-lhe à porta para lhe cobrar as suas dívidas e lhe flagrantear trabalhando no bem, a justiça divina vai virar as costas, vai suspender sua dívida por tempo indeterminado e quando voltar, vai voltar mais suave, porque a gente ameniza as nossas dívidas com o trabalho no bem. Então, vamos ficar tranquilos. Só que dá uma oportunidade, dá 10, dá 100, a gente continua falhando, aí uma hora a lei de Talião será o último recurso que a gente vai ter para pagar essa dívida, para reparar o dano, para expiar e seguir em frente. Então, eu acho bastante interessante a gente ter essa consciência de que o nosso Pai, sempre abre uma porta ao arrependimento, mas a gente tem que reparar e tem que seguir em frente. Essa forma pode ser menos cruel, vamos dizer assim, como acabo de dizer, pode, mas vai depender da nossa conduta cristã agora para amenizar essa nossa dívida. Muito bem, Júnior. Bom, agora, Paulo, eu vou fazer uma brincadeira com você. Vou me dirigir ao Paulo filósofo, tá? Você falou aí de Platão. Platão, salvo engano, acreditava que um homem não reencarnaria como uma mulher, é isso mesmo? Tem isso? Então, tem muita coisa atribuída a Platão, né? Eu estava aqui pensando se foi Platão ou se foi Pitágoras, que também teria dito a um de seus discípulos, né, ou seguidores, para não chutar um animal que estava pelo caminho, porque ele teria sido um animal, ou aquele animal, um negócio meio confuso assim, numa vida passada, né? Poderia ser Que é a a sua mãe. teoria da metempsicose, que também seria... Exato, né? E aí também a gente confunde essas coisas e mistura com reencarnação e depois mistura com doutrina espírita, né? A metempsicose seria a possibilidade de espíritos já evoluídos voltarem a habitar corpos de seres menos evoluídos como forma de castigo, ou às vezes até voluntariamente, né? O que, do ponto de vista da evolução, né, ou da lei de progresso, não é real, né? Porque não há necessidade de eu voltar para evoluir. Eu posso continuar evoluindo. Perfeito. Não é? Então, mas você... Com relação a você essa ideia da metempsicose, eu me lembro de uma obra do Espírito Emmanuel, A Caminho da Luz, em que Emmanuel coloca que os capelinos, quando vieram habitar o planeta Terra, reencarnando aqui, eles se sentiram em corpos extremamente grosseiros, já que lá no sistema de Capela habitavam corpos mais refinados, muito mais aperfeiçoados que os nossos. Então, por se sentirem em corpos de verdadeiros macacos, acabaram criando essa ideia da metempsicose. Mas voltando à questão do Platão, acreditar que o espírito não poderia, que o espírito de uma mulher poderia reencarnar num corpo de animal, essa ideia está em completo desacordo com a doutrina espírita, correto, Paulo? Porque o espírito jamais retrograda, né? Não há possibilidade disso acontecer. Não há essa possibilidade e eu obviamente não li, poderia até talvez ter lido toda a obra de Platão, mas isso é trabalho para, no mínimo, encarnação, 12 horas de leitura por dia. Né? Mas eu tenho dificuldade em achar que Platão mesmo teria feito esse tipo de raciocínio. Platão é um antecessor da doutrina espírita, um predecessor, se nós quisermos, tinha ideias altamente avançadas, né? Em se considerando que, de fato, a sociedade grega, à época de Platão, tinha alguma coisa, tinha algo de muito equivocado, mas não posso chamar de equivocado, senão seria anacronismo, né? Trazer um valor de hoje para a antiguidade, o pensamento sobre a mulher e essas coisas, mas sobre a ideia de metempsicose e reencarnação, eu diria que a doutrina platônica é hiper avançada para o seu tempo. E a doutrina espírita não pode, essa ideia de que nós reencarnaríamos, né? A ideia de que espíritos femininos são inferiores a espíritos masculinos, isso não tem absolutamente nenhuma fundamentação
doutrinária, né? É o que o Júnior acabou de dizer, a regra é geral, eu reencarno como homem ou como mulher em função de necessidades de desenvolvimento psíquico. A experiência num corpo masculino vai me dar o que um corpo masculino não daria. Experiências de natureza biológica, fisiológica, sociológica, psicológica. Então, não há essa ideia na doutrina espírita, não há também em Kardec. Não há em Kardec nenhuma expressão de que a mulher seja inferior ao homem. Há interpretações muito equivocadas nesse sentido, uma forçação de barra nesse sentido, que não é possível, nem em Kardec e muito menos na doutrina que não é de Kardec. A doutrina é dos espíritos e foi sistematizada de uma forma espetacular, magnífica, por Allan Kardec. Então, agradeço por ter esclarecido este ponto. Claro, não tem nenhum embasamento dentro do Espiritismo a respeito disso, mas algumas pessoas falam que teria algo a ver com a filosofia da Grécia, a filosofia de Platão e de Sócrates. Sim. Mas mesmo que exista isso, né, se Platão de fato era uma pessoa machista, como alguns dizem, trata-se de um pensamento extremamente equivocado e que nada tem a ver com o pensamento atual do Espiritismo, até porque os Espíritos colocam que o Espírito não tem sexo como nós entendemos, né? Então, o Espírito, como você já bem adiantou, pode reencarnar ora num corpo masculino, ora num corpo feminino, sem que haja nenhuma relação dessa escolha com a sua evolução. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Vai escolher o sexo de acordo com as suas necessidades de adiantamento. Exatamente. Mas olha só, o tema é muito vasto. Na verdade, nós teríamos muito mais coisas para tratar. Teríamos que falar sobre a ideia da reencarnação presente nos evangelhos, mas os amigos já colocaram um pouco algo a respeito. Tem a questão do diálogo entre Jesus e Nicodemos, que Jesus diz a Nicodemos que é necessário nascer da água e do Espírito. E aí Nicodemos não entendeu e Jesus disse, olha, quando eu vos falo das coisas da terra, você não me entende? Como é que você me entenderá quando eu falar a você das coisas do céu? Tem essa referência, tem a questão dos escândalos, né? É necessário que venham escândalos, mas ai daquele por quem o escândalo venha, fazendo uma referência à lei de causa e efeito, que é muito estudada pela doutrina espírita. Há ainda um outro momento em que Jesus, se dirigindo a Simão Pedro, quando ele pega a espada, e Jesus teria dito a Simão Pedro, embainha a tua espada, porque aquele que com a espada fere, pela espada perecerá, que é um pensamento que tem a ver com a lei de causa e efeito, que indiretamente se liga à ideia da reencarnação. E tem ainda a passagem envolvendo o profeta Elias, né? Que Elias teria aparecido no alto de um monte, ao lado de Moisés, para Jesus e também para Pedro e Tiago, e aí perguntaram a Jesus, mas espera aí, se o Senhor é o Salvador, que Jesus é o Salvador da humanidade, segundo as Escrituras, onde está o Elias que ainda não veio? É uma referência ao Antigo Testamento, porque no livro de Malaquias havia uma profecia dizendo que antes da vinda do Salvador da humanidade, seria necessário o retorno de Elias. E aí os apóstolos perguntam, mas espera aí, se o Senhor é o Salvador da humanidade, onde está o Elias que ainda não veio? Ou seja, a profecia então não se cumpriu? Indiretamente perguntaram isso. E Jesus disse, olha, eu declaro que Elias já veio, só que não reconheceram. E consta lá das próprias Escrituras. Então, os apóstolos perceberam que ele estava se referindo a João Batista, que seria, segundo a interpretação de alguns, a reencarnação de Elias.
Provas a respeito disso? Não temos, mas temos algumas evidências, né? Alguém gostaria de falar um pouco sobre isso para nós encerrarmos? Faltam 2 minutos só. Quer falar, Júnior? Você está sem áudio. Agora sim. Tranquilo, não, já está ótimo. Acho que a gente pode até, fica a sugestão de retornarmos a esse tema, que, como você disse, é bastante profundo e tem muita coisa para a gente falar ainda. Pois é. Prometemos, então, vamos estudar mais sobre o assunto. São muitas referências aqui, Brian Weiss, Ian Stevenson, muita coisa para ser lida, para ser refletida, filosofia de Sócrates e Platão, teoria da reminiscência, tem muita coisa. Prometemos voltar ao tema e espero que em breve. Bom, então agradecemos, então, a audiência de todos, agradecemos aos amigos Paulo, Júnior, Valéria, uma excelente noite a todos. Depois vamos postar o filme, viu, para o pessoal assistir no final de semana. Vai ser muito legal. E vamos, então, encerrar com a música. Um abraço, Sonira, Betel. Fiquem agora, então, com a música do Júnior e do Madison. Bendita Reencarnação. Boa noite. Vida que a todos nos ensina na reencarnação, vida que a todos propicia a evolução. Ó bom pastor, que exemplos deixou, meu guia de luz, me conduz ao amor e ajude a regenerar o meu coração. Levanta-te do chão da apatia, há trabalho a fazer em cada existência, em cada dia. A luz cobre o ser, Deus lhe confiou seu próprio destino. Alimente o teu coração com o sopro divino. Bendita reencarnação, justiça de Deus. Vida que a todos nos ensina na reencarnação, vida que a todos propicia a evolução. Ó bom pastor, que exemplos deixou, meu guia de luz, me conduz ao amor, me ajude a regenerar meu coração. Levanta-te do chão da apatia, há trabalho a fazer em cada existência, em cada dia. A luz cobre o ser, Deus lhe confiou seu próprio destino. Alimente o teu coração com o sopro divino. Bendita reencarnação,